A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos internautas que estão neste momento acompanhando a nossa transmissão através da página da sede aqui de Araxá, Igreja Pentecostal Deus e Amor. Eu sou o seu irmão em Cristo, o pastor Samuel Reis. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Estou aqui neste momento passando para trazer uma meditação da palavra de Deus a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que está nos acompanhando neste momento. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Eu quero apenas trazer um momento de meditação da palavra do Senhor, uma mensagem do coração de Deus para o seu coração aqui nesta noite. O texto base, nós vamos ler aqui no livro de 1 Samuel, capítulo de número 22, e o verso 1, que nos diz assim: Davi, portanto, partiu dali e fugiu para a caverna de Adulão. E quando os seus irmãos e toda a casa do seu pai ouviram isto, eles para lá desceram até ele, e todos os que estavam em aflição, e todos os que estavam em dívida, e todos os que estavam descontentes, juntaram-se a ele, e se tornou capitão sobre eles, e com ele havia cerca de 400 homens. Que coisa linda, que texto lindo, meus amados irmãos. No texto que nós lemos, o tema principal é a caverna de Adulão. E a caverna, meus irmãos, ela vai estar presente em vários textos bíblicos, em vários momentos na Bíblia Sagrada. Nós vamos ver a caverna sendo usada. E aqui neste momento, a caverna estava sendo usada como abrigo. A Bíblia diz que Ló, juntamente com a sua família, quando estava fugindo da destruição de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que ele também se escondeu em uma caverna, no capítulo de número 19, verso 30 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que Ló, juntamente com a sua família, se escondeu em uma caverna. Elias, quando estava fugindo das ameaças de Jezabel, e a Bíblia diz que ele vai se esconder também dentro de uma caverna. Os hebreus, o povo de Israel, eles também, em 1 Samuel, capítulo 14, verso 11, nós vamos ver que eles são chamados de povos das cavernas, ou aqueles que se escondem em caverna. O texto do capítulo 14, verso 11 de 1 Samuel, diz assim: Vede, os hebreus já estão saindo das cavernas que tinham se escondido. Então, meus queridos, a caverna, ela, além de ser simbólica, como pessoas que estão se escondendo do chamado de Deus, mas aqui no texto que nós lemos, a caverna, ela simboliza o abrigo de Deus. Davi estava fugindo de Saul. Davi estava sob ameaça de morte. E quando ele olha, ele apenas vê diante dele uma caverna para ele se esconder. E de repente você pode estar desta mesma forma, fugindo de lutas, fugindo de perseguição, fugindo de tantas coisas, e você olha, tem diante de você apenas uma caverna. E Jesus está dizendo para você que esta caverna é o abrigo que o Senhor preparou para você se esconder, mas é só por um tempo. Depois desta caverna, você vai ver o Deus que te chamou, o Deus que te escolheu, trazendo diante de você a resposta daquilo que você tem buscado. E nós podemos ver algumas lições aqui dentro desta caverna. A Bíblia diz que Davi estava fugindo com medo, porque estava sob ameaça de morte. O rei Saul, o rei de Israel, queria matá-lo. E a Bíblia diz então que ele entra dentro daquela caverna com medo, com perseguições ao seu redor. Ele entra dentro da caverna. E o texto diz que as pessoas ali daquela região, a Bíblia diz que era a região de Adulão, Então, naquela região, as pessoas, meus irmãos, começam a ouvir que Davi está dentro daquela caverna escondido. E estas pessoas, fugindo também dos seus problemas, elas vão chegar diante de Davi. O texto diz que eram pessoas que estavam em aflição,
pessoas que estavam endividadas, pessoas que estavam passando por momentos difíceis sobre a sua vida, elas vão correr até Davi. E olha que coisa tremenda. Tem momentos, meus irmãos, da nossa vida que a gente está praticamente em pedaços, mas pessoas correm até nós para nós orarmos por elas. Tem momentos da caminhada que nós estamos ali com a nossa fé lá embaixo, bem fraquinha, sem força para orar, sem força para buscar. Mas mesmo assim, pessoas chegam até nós pedindo oração. E isso tem um significado. Mesmo nos momentos de dificuldade, Deus ele coloca pessoas no seu caminho para você orar por elas, para você ajudá-las, para você dar para elas uma injeção de ânimo através de uma palavra de Deus, através de um abraço. Deus ele envia pessoas para você ajudar. E aí Davi, a Bíblia diz que ele acolhe aquelas pessoas. E o texto diz que Davi faz-se capitão daquelas pessoas. Em outras palavras, Davi começa a treinar aquelas pessoas. Davi começa a preparar aquelas pessoas para um combate, para a guerra. Por quê? Porque mesmo dentro de uma caverna, você não pode deixar de se preparar. Mesmo dentro de uma caverna, esta caverna é só um tempo. E esse tempo é o tempo de preparação. Esta caverna é para você se preparar para a guerra. Esta caverna é para você se preparar para a batalha. Porque a promessa de Deus, ela ainda está de pé sobre a sua vida. Davi começa a treinar aqueles homens. E o texto diz que eram cerca de 400 pessoas. 400 pessoas chegam para Davi, para ele treinar, para ele cuidar, para ele discipular aquelas pessoas. E nós podemos extrair aqui algumas lições desta caverna, deste momento em que Davi ele vai estar dentro da caverna de Adulão. E a primeira lição que eu quero pautar aqui: não importa como você chega desta caverna, o que importa é como você vai sair. O que importa é o que você vai fazer dentro desta caverna ou depois desta caverna. Porque as pessoas que chegaram até Davi, chegaram endividadas, chegaram cheio de aflições, cheio de perseguições, carregando em seus ombros uma carga de medo, de sofrimentos que estavam fazendo aquelas pessoas viver correndo, escondendo-se das lutas diárias. E aí o texto diz que Davi acolhe aquelas pessoas. E a Bíblia diz que estas pessoas, amados irmãos, elas vão se tornar os valentes de Davi. Esses 400 homens que chegaram ali endividados, que chegaram ali afligidos, que chegaram sob perseguição. O texto diz que mais para frente, quando Davi assume o trono de Israel, Davi vai nomear estas pessoas como capitães e vai formar um grande exército, um exército pessoal de Davi, com esses 400 homens. Então não importa como você chega, eles chegaram cheios de dificuldades, cheios de aflição, mas saíram daquela caverna como soldados do exército do rei Davi. Tá entendendo? Então não importa como você entrou nesta caverna que você está, o que importa é como você vai sair. Como que você vai reagir diante desta situação? Porque esta caverna não é para te parar. Esta caverna é para Deus preparar você, para Deus guardar você, para Deus preservar você, para que as promessas dele possam se cumprir sobre a sua vida. Outra lição importante: a caverna, ela é temporária. No Salmos 30, verso 5, o salmista escreveu dizendo: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então nós entendemos que é temporário. Aquela caverna era temporária, era só por um período, era só por um tempo. De repente você está dentro de uma caverna, escondido, com medo, e você está dizendo: Senhor, até quando eu vou ficar aqui? Senhor, até quando esta situação vai continuar me oprimindo, me sufocando? E Deus está dizendo para você: esta caverna, ela é temporária. Está chegando a hora de você sair desta caverna. Então continua confiando, continua buscando, porque o Deus que te trouxe até aqui é o mesmo Deus que vai continuar te sustentando, e é Ele quem vai te levar a vivenciar todas as promessas que Ele tem feito sobre a sua vida. Então, meus irmãos, o texto diz que Davi, depois de um processo, ele saiu daquela caverna de cabeça erguida, continuando a jornada rumo ao trono
de Israel. E nós podemos trazer uma simbologia, que o trono aqui simboliza a presença de Deus, o cumprimento da promessa de Deus. Era necessário Davi passar por perseguição, era necessário passar pela caverna, era necessário Davi passar por aquelas situações difíceis para que ele pudesse se achegar diante da promessa do Deus Todo-Poderoso. Então que você possa, neste momento, guardar esta mensagem no seu coração. Que você possa entender que aqueles que chegam diante das cavernas, aqueles que muitas vezes se abrigam nas cavernas, que na verdade o próprio Deus prepara, porque Davi estava sendo perseguido, Davi estava com medo, Davi não tinha onde dormir, Davi não tinha onde comer, Davi não tinha mais o que fazer, estava totalmente perdido. E aí o próprio Deus prepara aquela caverna como abrigo para ele. Deus está preparando para você um abrigo, para você descansar, para você meditar, para você se recompor, para você se preparar, porque o que Deus tem para a tua vida é muito grande. A caverna, ela é passageira, é só um período, vai passar. Confia, acredita, porque Deus ele é fiel para cumprir todas as promessas sobre a sua vida. Que Deus abençoe você, que você possa guardar esta palavra em seu coração, em nome do Senhor Jesus. Ótima noite, fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus.